irmãos, porque para mim igreja é família, né, irmãos? Nós fazemos parte de uma mesma família, então estamos aqui como família de Deus para adorar a Deus, e nós vamos continuar aqui o nosso culto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 7. Eu quero estar orando pelos irmãos. Eu creio que a maioria aqui sabe que sexta-feira é culto de libertação, então a gente ora pelas pessoas que vêm para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus opere. Quarta-feira tivemos nosso culto de ensino da palavra, foi bênção, né? A Aurinete esteve ministrando, foi muito boa a palavra que Deus colocou no coração dela para compartilhar conosco, falando sobre a bondade como fruto do Espírito. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Presta atenção nisso, que isso é importante. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Amém, igreja? Olha só, irmãos, que texto tremendo, né? Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa do que aconteceu no início da constituição da igreja, de como a igreja nasceu, como que os eventos foram se processando, vamos dizer assim, de forma evolutiva no crescimento da igreja, como que a igreja começou em Jerusalém, como ela começou a se expandir, né, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse depois que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, e diz: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, isso realmente aconteceu. Começou ali em Jerusalém, mas começou a se espalhar, e chegou uma hora que o povo se acomodou em Jerusalém. Aí veio uma perseguição terrível sobre o povo de Deus, liderada pelo apóstolo Paulo, e a perseguição fez o povo se espalhar e cumprir a palavra. Então, até as perseguições, presta atenção, até as perseguições têm propósitos edificadores na nossa vida. Até as perseguições que Deus permite vir, muitas vezes, vem para que a palavra dele se cumpra, porque se não vier perseguição, a gente se acomoda. Fala para o seu irmão aí, se não tiver perseguição, vem acomodação. Às vezes precisa vir uma perseguição para você orar mais, às vezes precisa vir uma perseguição para você levar mais a sério o estar na casa de Deus, às vezes precisa vir uma perseguição para você ler mais a palavra, para você buscar mais a Deus, às vezes precisa vir uma perseguição para que você faça uma sondagem na sua vida, no seu coração, para ver onde estão os erros, as falhas, né, os consertos que você precisa fazer, porque se não vem a perseguição, às vezes a gente acomoda no erro, às vezes a gente acomoda numa vida estática, parada, onde a gente não está fazendo nada para Deus, mas chegou a perseguição, a gente é obrigado a caminhar. Então a igreja começou a caminhar, porque veio a perseguição. Mas aí, irmãos, olha só as coisas grandiosas que foram acontecendo. A palavra foi se espalhando, gregos foram aceitando a Jesus,
pessoas de outras nacionalidades. No capítulo 9, algo tremendo acontece. O apóstolo Paulo é parado pelo próprio Senhor Jesus no meio do caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco com cartas para perseguir os cristãos. O próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo descobre que quem persegue os cristãos, persegue o próprio Cristo dos cristãos, porque ele está perseguindo os cristãos, mas Jesus tomou as dores para ele. Olha só, irmãos, presta atenção em mim aqui, foca em mim. Ele está perseguindo os cristãos, mas Jesus tomou as dores para ele. Jesus não disse: por que persegue os meus cristãos? Jesus disse: porque me persegues. Quem persegue você, persegue o Cristo que você serve. Quem persegue você, persegue a Cristo, e Cristo toma as suas dores. Cristo defende aqueles que são dele, irmãos. Por isso eu digo para você: não fique preocupado quando pessoas se levantam contra você. Alguém mais poderoso te guardando, alguém mais poderoso comprando a sua briga, comprando a sua causa, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo e ele luta pelos seus, ele batalha as nossas lutas. E o apóstolo Paulo se converte, se torna um dos maiores missionários de todos os tempos, e talvez o maior apóstolo, doutrinador da igreja, porque ele que escreve a maior parte das cartas do Novo Testamento, doutrinando a igreja de forma teológica sobre vários temas. E assim vai, irmãos. E quando chega, irmãos, aqui já no capítulo 20, Paulo está caminhando para aquele momento que ele vai ser preso, daqui a pouco ele vai ser levado para Roma, mas antes ele está aqui com a igreja reunida. E ele chega aqui nesse local onde eles estão reunidos, acho que não sei se é Troade, eles chegam em Troade, e ali eles estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus, e a igreja se reúne, e Paulo começa a pregar, e tudo indica que era num cenáculo que ficava no terceiro andar de um prédio, e Paulo começa a pregar a palavra, e todos estão ali, irmãos, todos estão ali segurando lamparinas, não era uma lamparina, todos tinham uma lamparina acesa, havia uma lamparina na mão de cada crente ali naquela noite. E no meio dessa reunião toda, tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. E dado o momento, quando, sei lá, o discurso de Paulo já tinha mais de 6 horas de pregação, o Eutico, que estava sentado na janela, cochilou, dormiu e caiu do terceiro andar. Eu pergunto, irmãos, quem cai do terceiro andar, qual a probabilidade dessa pessoa sair viva de uma queda dessa? Ainda cair dormindo, com o corpo todo mole. Irmãos, a probabilidade de óbito é de 100%. Só que, para espanto e alegria de todos, aquilo que deveria ter terminado em tragédia, terminou em milagre, terminou em vitória. E eu quero dizer para você, querido, o Deus que faz tragédias terminar em milagres está aqui nessa noite. Tem muita coisa na sua vida que poderia terminar em tragédia, mas porque Deus faz parte da sua vida, vai terminar em vitória. Amém? Quem crê nisso? Tem muita coisa que poderia terminar em tragédia no seu casamento, que poderia terminar em tragédia na sua casa. Por quê? Porque todas as situações estão levando para esse fim, porque tudo concorreu para que acontecesse a tragédia, mas Deus é poderoso para transformar a tragédia em milagre. E eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite para isso, nesse primeiro ponto aqui, irmãos, porque eu quero falar aqui hoje sobre, no ambiente de uma igreja viva, ali estava uma igreja viva, no ambiente de uma igreja viva, a tragédia dá lugar ao milagre, amém? No ambiente de uma igreja viva, tudo aquilo que poderia terminar em tragédia, tudo aquilo que poderia terminar mal, acaba terminando bem. Por quê? Porque acontece no ambiente de uma igreja viva. Por quê, pastor? Porque acontece no ambiente de uma igreja viva, onde Deus está operando, onde Deus se faz presente, onde o coração das pessoas está comprometido com Deus. Uma igreja viva é uma igreja onde as pessoas, presta atenção no que eu vou falar, uma igreja viva é uma igreja onde as pessoas não se apavoram quando os problemas chegam. Uma igreja viva é uma igreja onde as pessoas não se apavoram quando as tragédias acontecem, porque elas acreditam que a tragédia é a matéria-prima do milagre. A matéria-prima do milagre. Ou seja,
Deus às vezes precisa de tragédias para fazer milagres em cima delas. Porque o milagre, ele só pode ser feito em cima de uma situação que não tem solução. Os irmãos concordam comigo? Irmãos, quando você está com uma gripe, você vai na farmácia e compra um remédio e sai, isso é milagre? Não, porque é uma coisa muito simples, né? Agora, quando você está com um câncer terminal, o médico falou, chama os parentes, tá? Liga para as pessoas que estão distantes, manda visitar, porque é aquela história, eu vou fechar a conta e passar a régua, não tem mais jeito. Quando chega nesse ponto, aí a pessoa está lá, já nos últimos suspiros, e aí vem alguém, ora, e aquela pessoa volta à vida, e tem saúde. Isso é milagre? Isso é milagre. Só que o câncer terminal era uma tragédia. Sim ou não, irmãos? O câncer terminal era uma tragédia. Então, muitos momentos difíceis, às vezes, acontecem para que Deus possa mostrar que Ele é Deus. Porque, o que eu quero dizer para você com isso nessa noite? Mas, pastor, por que você está falando tanto de tragédia? Porque nós estamos vivendo um tempo em que é mais fácil acontecer problema do que... É mais fácil a gente ver dificuldades, lutas, situações difíceis, tragédias acontecendo do que coisas boas aparentemente acontecendo. Então, nós não podemos, como povo de Deus, olhar para essas situações e dizer, está tudo perdido quando essas coisas acontecem. Não está, irmãos. Não está tudo perdido quando algum tipo de tragédia chegou na tua casa. Por quê? Porque Deus é maior do que as suas tragédias. Porque Deus faz parte da sua história. Porque Deus ainda é poderoso para mudar as situações que você não consegue mudar. Às vezes Deus permite coisas que nós não conseguimos fazer, para que Ele possa fazer no nosso lugar. Quando Daniel foi para a cova dos leões, aquilo deveria ter terminado como? Em tragédia, sim ou não, irmãos? Alguém vai para a cova dos leões. Leão não é vegano, irmãos. Leão gosta de carne, leão gosta de tudo que tem carne, leão gosta. Leão não come cenoura, leão come carne. Você colocou uma pessoa viva lá na jaula do leão, irmãos, via de regra, pela lógica de tudo que é natural nessa vida, aquele leão vai comer aquela pessoa. Só que Daniel foi para lá, dormiu lá, e no outro dia saiu vivinho. Porque ele falou, quando o rei Dário perguntou, Daniel, tu está vivo ainda? Daniel falou, rei, vive, rei, o Senhor mandou o anjo, e eu fiquei bem tranquilo aqui dentro. Ou seja, o que era para terminar em tragédia, terminou em vitória. Só que Daniel teve que ter peito, Daniel teve que ter firmeza espiritual para suportar o momento. Muitas vezes você precisa suportar momentos difíceis na vida. Às vezes a gente está querendo jogar a toalha muito rápido. Às vezes a situação vem, a gente já está com a toalha na mão para jogar. Não, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, caminha mais um pouco, porque na sua perseverança Deus vai ver a sua fé, e contemplando a sua fé Deus vai te dar a vitória. Ali havia uma situação de iminente tragédia, mas a tragédia não aconteceu, porque Deus estava ali para transformar aquela situação extremamente negativa em algo extremamente positivo. O povo que poderia terminar chorando aquela noite, chorando a morte de uma pessoa, chorando a morte de um jovem, terminou se alegrando pela vitória que Deus deu àquele jovem. Eu quero dizer para você, querido, no final vai prevalecer a alegria, vai prevalecer o milagre, vai prevalecer o agir de Deus na sua vida, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Segundo, irmãos, uma igreja, no ambiente de uma igreja viva, nós encontramos pessoas que não se cansam daquilo que é espiritual, pessoas que não se cansam do que é espiritual. O povo estava ali, ouvindo o apóstolo Paulo pregar até meia-noite. Às vezes as pessoas, o pastor Gondirei pregar 40 minutos, já ficou, que hora que vai acabar, né? Que hora que vai acabar? 40 minutos, 50 minutos, já estão todo mundo preocupado com o relógio. Agora imagina o apóstolo Paulo pregar 6 horas, e está todo mundo lá em pé, ou sentado, segurando uma lamparina, né, participando daquele culto. O povo não cansou daquilo que era espiritual.
É triste, irmãos, quando nós percebemos que muitos crentes não cansam de ir no shopping, quando o assunto é gastar dinheiro, comprar roupa nova, viajar, passear, festar. Ninguém cansa. O crente nunca está cansado para essas coisas, mas muitas vezes é triste quando a gente vê crente cansado para orar, cansado para estar na igreja, cansado para servir a Deus. Por quê? Porque a sua mente está muito alinhada com os valores do mundo. Infelizmente hoje a maioria dos crentes está encontrando a sua realização no mundo e naquilo que o mundo oferece. Por isso, tudo aquilo que tem cheiro de mundo, tudo aquilo que faz parte do mundo não cansa o coração de muitos crentes, mas aquilo que é espiritual, aquilo que tem conotação espiritual, o crente fica cansado. Vamos orar? Não, eu estou cansado. Vamos no shopping? Peraí, rapaz, uma força aqui agora, né? Parece que a pessoa muda assim instantaneamente. Por quê? Porque o seu interior, ele está preparado para caminhar naquela direção. Porque muitas vezes, queridos, desculpa o que eu vou dizer, tem muita gente que está com o foco do seu prazer está na direção errada. O foco do seu prazer está lá fora. Igreja, Deus, é obrigação. Quando a pessoa pensa em igreja, Deus, oração, ela pensa numa obrigação, numa coisa chata. Mas quando ela pensa em shopping, quando ela pensa em viagem, prazer, ela pensa numa coisa prazerosa. E eu pergunto para você, como é que está o seu coração diante dessas situações? Se você é um crente que não aprendeu a ter prazer em Deus, quando a figueira chacoalhar, você pode cair, viu? Quando Deus chacoalhar a figueira, você pode cair da figueira. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que aquele tempo de andar com Deus, movido por interesses materiais, está acabando, irmãos, acabando. Se você hoje não conseguir andar com Deus pelos motivos certos, você não vai conseguir permanecer. Por isso que a Bíblia diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos... Aí, vírgula, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas ficam verdes. Está passando lá? O qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Só que o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. A gente olha muito para as coisas que o bem-aventurado não faz. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios, mas esquece dessa outra parte. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, quando se trata das coisas de Deus, ele não trata as coisas de Deus com obrigação, ele trata as coisas de Deus com prazer. É prazeroso para você estar aqui hoje? É prazeroso estar aqui na casa de Deus? É prazeroso ouvir a palavra de Deus? É isso que a gente tem que começar a avaliar no nosso coração. Por que eu estou na igreja? Eu estou na igreja por um desencargo de consciência. Eu estou na igreja porque eu preciso simplesmente estar lá, bater o ponto. Por que eu tenho que ter prazer nas coisas de Deus? Irmãos, aquele povo não se cansava do que era espiritual, porque o seu prazer estava em Deus. Eles ficaram ali ouvindo o apóstolo Paulo pregar 6 horas, e estavam lá. Manda mais. Aí o apóstolo Paulo, depois que orou pelo rapaz, ele voltou à vida, ele continuou até o amanhecer, até o alvorecer. Sabe o que significa? Que a noite inteira eles ficaram na presença de Deus, e ninguém cansou. Eu quero dizer para você, querido, não canse de ser um crente fiel. Não se canse de ser um crente dedicado a Deus. Não se canse de ser alguém que ore. Não se canse de oração. Não se canse de culto.
não se canse da leitura da palavra, não se canse de fazer o bem. O que está escrito lá em Gálatas? E não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, ao seu tempo ceifaremos, colheremos. Ou seja, quando você não se cansa de fazer o bem, você fica naquela perspectiva de que algo bom virá para você daqui a pouco, né? Por quê? Porque você está permanecendo nesse propósito. Nós não podemos nos cansar. O diabo, a estratégia dele nos últimos dias, não é tirar o crente da igreja, essa é a estratégia antiga, é cansar o crente dentro da igreja. Vou repetir, a estratégia do diabo antes era tirar o crente da igreja, ainda continua, tá? Mas hoje ele tem outra, cansar o crente dentro da igreja. Porque o crente fica cansado das coisas espirituais, ele não flui. Na hora de louvar não louva, na hora de servir não serve. Por quê? Porque cansou. Eu quero dizer para você que nessa noite comece a sentir prazer naquilo que dá prazer no coração de Deus. Comece a sentir prazer na palavra, ouvir a palavra. Eles ficaram ali a noite inteira ouvindo a palavra. Ouvir a palavra renova a nossa fé. Quanto mais palavra entra em você, mais fé é gerada no seu coração. Quanto mais palavra entra em você, mais capaz você se torna para dizer não ao pecado. O que disse o salmista no Salmo 119, 111? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que o povo está pecando com facilidade hoje? Porque não está escondendo a palavra no coração. Por que o povo hoje está muito facilmente se deslizando, fraquejando? Porque está faltando palavra no coração. Porque, queridos, presta atenção, o diabo não vai deixar você ter tempo para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia hoje, vai acontecer tudo para você não ler a Bíblia. Até o Trump vai aparecer na tua frente, vai aparecer tudo para você não ler a Bíblia. Então por isso você precisa muitas vezes estar num lugar onde a Bíblia está sendo pregada. E hoje as igrejas, muitas, não estou dizendo todas, estão numa escassez de palavra. Está uma escassez da palavra, a palavra de Deus, conteúdo consistente da palavra, em muitos apriscos não está tendo. E nós precisamos, irmãos, nos encher da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quanto mais você se enche, mais santidade de Deus entra na tua vida. Por isso que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quanto mais verdade entrar, mais santidade entra junto. E o que é a santidade? Santidade é o atributo de Deus, que quando entra na nossa vida, faz com que a gente rejeite aquilo que Deus rejeita, faz com que a gente despreze aquilo que Deus despreza, e faz com que a gente goste daquilo que Deus gosta. Então quando a gente começa a viver em santidade, aquilo que não agrada a Deus passa a não agradar a gente. Automaticamente o nosso coração vai expurgando, o nosso coração vai rejeitando. Mas quando a gente está longe de Deus, longe da palavra de Deus, o inimigo vem com as bandejas de manjares e a gente aceita. A gente não faz que nem Daniel, que vieram os manjares do rei, ele falou: não vou me contaminar. Por quê? Porque o coração dele estava ligado com o coração de Deus. Mas hoje em dia, o rei nem precisa oferecer, o crente já avança na bandeja, né? Por quê? Porque, irmãos, está voltando santidade na vida do povo de Deus. Então nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus, para que a gente possa viver com prazer os valores de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Quem quer viver em santidade aí? Quem quer ir para o céu? Oh glória! Então a Bíblia diz que aquele que crê que Jesus voltará e entende que o tempo está próximo, santifica a sua vida. Aquele que entende que os dias estão se abreviando e que o Senhor está às portas para levar a sua igreja, se prepara santificando a sua vida. Então, irmãos, quem realmente está levando a sério essas questões, vive em santidade, busca a santidade. E a base da santidade é a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. Amém? Terceiro, irmãos, no ambiente de uma igreja viva, nós encontramos pessoas que assumem a responsabilidade de manter acesa a sua lâmpada espiritual. Fala para o seu irmão aí, tem uma lâmpada espiritual em você. Tem uma lâmpada aí, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: naquele cenáculo, naquela noite, todos tinham uma lâmpada. Todos tinham uma lamparina. Porque, irmãos, naquela época não tinha energia, não tinha interruptor, não tinha energia elétrica. Como é que era a energia da época, irmãos? Era na base da lamparina, né? Colocava-se azeite, colocava-se óleo, acendia-se um pavio e ali. Quem já morou em fazenda aí? Eu já morei. Quem já andou com um lampião com gás de querosene? Tinha um mau cheiro, né, irmão? Nem mosquito ficava perto da gente, né? Eu morei numa fazenda quando era criança com os meus pais na beira do Rio Itaúana. Chovia, vinha bagre dentro de casa, não dava nem pescar, né? Se amanhecer de manhã, um peixe, glória a Deus, era até moleza, pescar era rotina, né? E a luz era o lampião, a gente tinha, era a lamparina. Eu lembro, irmãos, daquele moedor de café, sabe aquele de manivela assim? Você pegava o grão do café, colocava ali, girava, e saiu o pó do café, né? Aí era café de verdade, não tinha química, aquilo era café mesmo. Então, são coisas do passado, né? Mas por que eu estou falando isso? Para contextualizar com esse período aqui. Então, aqui, cada um tinha uma lâmpada, uma lamparina que tinha que manter acesa. Era uma responsabilidade pessoal e individual de cada um, para o benefício de todos. Então, havia uma lamparina que precisava ser mantida acesa para que as trevas fossem expulsas, para que a luz prevalecesse em meio às trevas, para que houvesse claridade e as trevas fossem dissipadas. E, pastor, como é que isso se encaixa com a gente hoje? Irmãos, quando a Bíblia fala conosco sobre alguns termos que são usados para nos qualificar diante de Deus, um deles é a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, porque o mundo está em trevas, o mundo está perdido na escuridão e nas trevas do pecado. Existem trevas morais, existem trevas espirituais, e quantas pessoas estão mergulhadas nessas trevas, sofrendo, apanhando do diabo, né? Que nem o Gabriel estava conversando ontem lá em casa. Ele está lendo um livro que não aconselho você, tipo assim, para ler esse livro você tem que pensar bastante e orar bastante, pedir confirmação de Deus para ler. Mas é um livro da Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos, né? Então é um testemunho de uma ex-bruxa que sofreu na mão do diabo, considerada noiva de Satanás lá nos Estados Unidos. E essa mulher apanhava, ela era estuprada pelos demônios, pelos sacerdotes do satanismo. E ela, sabe, o livro tem coisas, cenas fortes no livro, cenas fortes. E quando ela conheceu a Cristo, e ela começou a viver uma outra realidade, e mesmo assim os demônios vinham, ela começou a entender uma outra realidade de vida, onde ela começou a compreender o amor de verdade, o que é amor, o que é bondade, o que é justiça de verdade. Porque quem está nas trevas vive de forma muito superficial valores. Por quê, irmãos? Porque os valores que Deus criou como valores nobres para reger a nossa vida, os nossos relacionamentos, como justiça, amor, equidade, fidelidade, lealdade, em Deus eles são puros, amém, irmãos? Mas no mundo eles são corrompidos, sim ou não? No mundo é corrompido. Quando os navios, presta atenção aqui, foca em mim, quando os navios não tinham tecnologia como tem hoje, marítima, eram navios à vela, na beira da praia haviam faróis. Os irmãos estão acompanhando comigo? Aqueles faróis
tinha um refletor enorme lá em cima, que ficava girando. Para quê? Para conduzir aquela embarcação no meio de uma tempestade, numa noite escura, a um porto seguro. Quem estava no navio via a luz do farol e se guiava pela luz do farol para poder chegar no porto seguro. Eu e você fomos deixados no mundo como faróis de Deus. As pessoas precisam olhar para os valores de Deus na nossa vida, porque a luz, essa luz que está em você, essa lâmpada que você carrega, representa a vida de Deus na sua vida, a vida de Deus presente em você. Então, quando os valores da vida de Deus aparecem na sua vida, brilham na sua vida, as pessoas olham para você, esses valores vão guiando essas pessoas a um porto seguro, que é Jesus. O porto seguro é Jesus. E você foi deixado para levar as pessoas ao porto seguro, que é Jesus. Mas como que você vai levar as pessoas ao porto seguro, que é Jesus, se você está vivendo no pecado? Então, por isso, você precisa ser luz. A luz representa uma vida sem trevas. Amém, irmãos? Quando você olha para a luz, você não vê trevas, você vê luz. As pessoas, quando olham para você, elas estão vendo trevas ou elas estão vendo luz? Quando olhar para a vida do Rodrigo, tem que ver luz. Quando olhar para a minha vida, tem que ver luz e não trevas. Então, irmãos, a luz representa uma vida sem pecado, apartada do pecado. Então a luz representa isso, e a gente tem que trazer isso para nós. E essa vida de Deus que está em nós, ela precisa ser abastecida. Ela precisa ser abastecida. Lá em Mateus 25, fala da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram malucas, loucas, nécias. Irmãos, chegou a hora que o noivo chegou. Ou seja, vai chegar o momento em que o noivo vai chegar. Por isso que a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque tem muito crente aí fora que acomodou na vida cristã. Não, sou cristão, ele está vivendo de qualquer jeito. Sou cristão. Só que quando chegar aquele dia, Deus vai fazer distinção. Porque seria injusto cristãos que hoje vivem sacrificando, renunciando, deixando muitas vezes de fazer coisas para si, para fazer para Deus, enquanto tem outros cristãos que estão fazendo tudo que dá na cabeça, mas eu sou cristão. Deus não vai usar, irmãos, Deus vai separar as nécias das prudentes, porque presta atenção, todas são virgens, sim ou não, irmãos? Então todas têm uma qualificação de virgem, todas têm uma qualificação moral, aparentemente faz o que é certo, mas Deus não quer apenas que você faça o que seja certo. Deus quer que você tenha fervor espiritual. Amém, irmãos? Deus quer que você tenha fervor espiritual. Não basta você ter uma vida moral, aparentemente moral, você tem que ter uma vida espiritual. Não basta ser moral, tem que ser espiritual. Ah, mas eu sou uma pessoa moral, eu faço o que é certo. Amém. Tem muito ímpio lá fora que é moral. Tem muito ímpio lá fora que é mais moral que muitos crentes dentro da igreja. E aí? Não é a sua moralidade. Você tem que entender isso, né? Então o que acontece? Chegou o momento em que a lâmpada das 5 virgens prudentes estava cheia e as outras estavam vazias. Nós temos que encher a nossa lamparina. Qual era o combustível da lâmpada, irmãos? Pensando na lâmpada lá naquela época, qual era o combustível? Azeite, óleo. Tem que ter óleo. Tem que ter óleo na sua lâmpada. Tem que ter óleo na minha lâmpada. Tem que ter azeite na nossa lâmpada. O azeite da fé, o azeite da oração, o azeite do amor. Porque a chama representa a vida de Deus que está sendo abastecida pelo azeite, né? A chama do amor tem que brilhar na tua vida. Amém, irmãos? Se você é uma lâmpada que brilha a vida de Deus,
Então você tem que brilhar o que está em Deus. Deus é amor, então o amor tem que brilhar em você. E amar muitas vezes é tolerar, suportar, perdoar. Amém, irmãos? Eu estou em Deus, mas eu não suporto, eu não tolero, eu não perdoo. Então você não está em Deus. Não está. A coisa tem que ser bem assim, sem rodeio. Ou está ou não está. Está difícil perdoar? Está difícil tolerar? Está difícil suportar? Então está faltando azeite aí. Está faltando abastecer a lâmpada. Porque a sua chama, a chama do seu amor está pequenininha. Está quase apagando. Então tem que fazer essa chama acender. E quem tem que cuidar disso? A responsabilidade ela é individual. Cada um estava segurando a sua lâmpada. Eu não posso segurar a lâmpada da Isadora. A Isadora tem que segurar a lâmpada da vida dela. É porque eu estou segurando a minha. Assim como eu também não posso segurar a lâmpada do Jorge. Porque a responsabilidade é individual. Porque quando a gente prestar contas a Deus, nós vamos prestar conta do outro, irmão. Cada um dará conta a Deus de si mesmo. Então, você tem que estar preparado para dar conta de você a Deus. E para isso você tem que estar enchendo a sua lâmpada constantemente. Todos estão comigo ainda aí? Posso ir para frente, irmãos? Quarto ponto. No ambiente de uma igreja viva, nós encontramos pessoas que se dispõem a abraçar os caídos, para que Deus possa restaurá-los. Eutico caiu do terceiro andar, caiu, morto. O que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo foi lá e o abraçou. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo cheio de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, até o abraço dela é diferente. Ele foi lá cheio de Deus, com aquele abraço cheio de Deus, e ele só abraçou aquele rapaz. Ele abraçou aquele rapaz, e a vida começou a fluir de novo naquele rapaz. Um abraço que traz vida, um abraço que promove vida. Eu quero dizer para você, querido, preste atenção, o corpo fala antes das suas palavras. A expressão do seu rosto fala para mim. A expressão do seu corpo fala para mim. Se você estudar sobre neurolinguística, você vai saber que o corpo fala. Por exemplo, se eu estou parado aqui, estou muito alegre. É isso que eu estou dizendo para o meu corpo? E se eu disser, eu estou muito alegre, gente, dá para convencer mais? Porque o corpo fala, né? O corpo fala o que você está vivendo. E às vezes um abraço, ele fala mais do que muitas palavras. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar abraços marcantes na Bíblia. Quantos lembram do filho pródigo e do pai do filho pródigo? Diz que aquele filho gastou tudo que ele tinha, foi para o mundo, pegou dinheiro, a herança, gastou com prostituta, gastou tudo errado, perdeu todo o dinheiro, ficou na miséria, quis comer comida de porco. Aí chegou um momento que ele caiu em si e falou: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, vou voltar. Se meu pai me aceitar, pelo menos como um dos seus empregados. E aquele filho ingrato, ele sai e volta em direção à fazenda do seu pai, achando que seu pai iria moer ele, né? Iria falar um monte de coisas rudes para ele, né? Iria descascar ele por tudo que ele fez. Só que, para a surpresa dele, irmãos, quando aquele filho se aproxima, a Bíblia diz que aquele pai que estava no monte, olhando à distância, esperando, aquele pai sai correndo ao encontro daquele filho e o abraça antes que ele possa dizer uma palavra. E aquele filho diz: pai, pequei contra o Senhor e contra o céu,
eu não sou digno de ser chamado seu filho. Só que aquele pai diz: tragam a melhor roupa, não é qualquer roupa, tragam a melhor roupa, sandália nos pés e um anel no dedo, porque esse meu filho que estava perdido foi achado, e nós nos alegramos. Às vezes um abraço, aonde você não corrige, não joga o erro do outro na cara do outro, mas simplesmente acolhe e recebe, fala muito mais do que muitas palavras. Um outro caso marcante na vida é o caso de Esaú e de Jacó. Esaú tinha uma raiva mortal de Jacó, porque Jacó tomou a bênção que era dele. Jacó colocou uma pele de cabrito, foi na frente do pai, o pai passou a mão na pele de cabrito, pensou que era Esaú, abençoou Esaú, e naquela época, irmãos, a bênção dada não poderia ser revogada. Abençoou, está abençoado. Esaú ficou, e Jacó teve que fugir. Depois de muito tempo, Jacó tem que voltar agora. Olha só como são as coisas, irmãos. Quando a gente começa a andar com Deus, Ele não deixa a gente avançar na vida sem resolver coisas pendentes que ficaram para trás. Você quer avançar, você tem que resolver essa coisa com essa pessoa. E Deus colocou um frente a frente com o outro. E Jacó, quando ele viu que tinha que se encontrar com Esaú, ele mandou um monte de gente na frente, presentes, para apaziguar o coração de Saul, amansar o coração de Esaú. E aí ele vai se curvando 7 vezes, até chegar em Esaú. Só que quando chega em Esaú, Esaú abraça, e eles se abraçam e choram, e se perdoam. Isso fala mais do que palavras. Nós, como igreja, temos que saber abraçar os caídos. Tem muita gente caída que precisa ser abraçada. Às vezes a pessoa está caída na depressão, às vezes a pessoa está caída no vício, às vezes a pessoa está caída, de alguma maneira ela está caída, ela precisa ser abraçada, ela não precisa ser julgada, ela precisa ser levantada, ela precisa ser acolhida. E uma igreja viva, ela faz isso. Quem está disposto a abraçar os caídos aqui? Levanta a mão com coragem, irmão. Tem irmão que levantou a mão assim? Não é assim. Que hora que você levanta a mão, Deus fala: ó, eu vi, vou colocar um caído na tua frente para você levantar. Então, se prepare, né? Uma igreja viva é uma igreja onde no final todos se alegram com a obra de Deus. Deus agiu naquele lugar, irmãos. Quem acredita que Deus está aqui nessa noite? Quem acredita que Deus vai agir neste lugar? Quem acredita que Deus já está agindo neste lugar? Então fique em pé nesse momento. O Gabriel vai conduzir alguns cânticos. Se eu conseguir, eu vou só pegar a beirinha dele, né? Mas pedi para o Mateus que está vindo aí. Mateus, passou direto. Desliga e liga de novo.